puderam trazer as suas contribuições, por aqueles que também não puderam, abençoa de forma igual. Também neste momento abençoa o teu filho, Senhor, que tem a responsabilidade de falar da parte do Senhor a nós. Receberemos a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Graça e paz para os irmãos. Amém. Te convido a ficar de pé nessa noite para fazermos leitura da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia, por gentileza. Mateus, capítulo 6. Vamos estar lendo do versículo 25 ao 34. Amém, irmãos? Mateus 6, do 25 ao 34. Glória a Deus. Eu mencionei esse texto hoje para uma irmã que estava um pouco preocupada. Ela está um pouco, não, ela está muito. Eu conversei com a irmã Júlia, a mãe do Altair, e eu falei com ela a respeito desse texto. Não estarmos inquietos. Muitos estão inquietos, e com motivo. Mas Deus pode mudar essa história. Todos acharam, irmãos? Tá. Depois liga um outro microfone para mim, por favor. Aí me diz qual que vocês ligaram. Diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida pelo que haver de comer ou pelo que haver de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haver de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam nem cegam, nem ajuntem em celeiro, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Glória a Deus. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Os irmãos podem se assentar. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, o texto que lemos, o Senhor ele vem tratando, né? Ele vem nos mostrando o quanto ele se preocupa conosco. E é conhecido de todos que hoje existe na nossa sociedade, no nosso meio, quem não conhece ou não convive com alguém que sofre de ansiedade, depressão, né, passa por um momento de inquietação, preocupação. Quem não conhece? Alguém que, né, já se deixou tomar ou foi tomado pela ansiedade, pelas preocupações da vida, sabe? E ao ponto de não ver saída, de não ver solução, de viver dias após dias preocupado, cabisbaixo, né? E muitos que já tiveram, né, experiência com o Senhor, momento com o Senhor, sabe? E hoje se encontra inquieto, sabe? Ansioso. Eu convivo com muitas pessoas assim, pessoas próximas do meu dia a dia, e a gente fala, confia no Senhor, confia, sabe? Entrega a sua vida ao Senhor, e a gente analisa, e a gente vê que o que falta é só buscar o Senhor,
A gente analisa, a pessoa tem isso, isso. É só uma questão de organizar a vida e, primeiro de tudo, buscar o Senhor para que o Senhor organize. Porque uma vez eu buscando o Senhor, a minha vida ela vai se organizando. E aqui, já no versículo 25, do capítulo 6 de Mateus, o Senhor ele vai mostrando, vai trazendo para nós as coisas principais da nossa vida, coisas a qual nós não temos como viver sem. E aqui, não que o Senhor esteja dizendo que nós não precisamos trabalhar. Precisamos trabalhar, precisamos investir, trabalhar sim. Eu preciso fazer cursos, cada um na sua área, investir, fazer o melhor, trabalhar. Há fases da nossa vida, depois que a gente casa, daí em diante, passamos por situações, por momentos, onde temos que trabalhar muito, às vezes para conseguir algo, sabe? Aqui o texto não está dizendo que nós não vamos passar por momentos de preocupações. Vamos sim, né? Vamos. E também não está dizendo que nós não devemos se preocupar com aquilo que devemos vestir. Não, a gente tem que se preocupar, né? E trabalhar. Não, eu vou trabalhar porque eu preciso, questão de roupa, as prioridades da vida, né? Sabe, não é isso. Não é que eu não deva me preocupar com a questão de alimento dos filhos, quem paga aluguel, aqui e ali. Irmãos, não é isso. É uma preocupação normal. Há uma preocupação normal, um nível de preocupação normal. Bom, vou trabalhar, aí vou receber tanto, vou separar aqui, vou organizar. Não é isso, não é essa preocupação diária, normal. Aqui está falando da preocupação que toma a nossa mente. Toma, sabe, a ponto de nós vivermos em função do problema. Tomou a nossa mente. E no versículo 30, eu gostaria que o pastor leia. Irmãos, esses do 30 ao 34, eu quero compartilhar com os irmãos. Vamos pausar um pouco, sabe, para ficar bem claro aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Porque nessa noite, irmão, pode ter certeza, o Senhor quer dizer, o Senhor me traz aqui para dizer para os irmãos, talvez para uma pessoa que esteja nos assistindo, ou que esteja aqui conosco, descanse em mim. Descanse, tenha paz, a paz de Cristo que excede todo entendimento. Glória a Deus. Descanse. Leia, por favor, o versículo 30, pastor. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Aqui o Senhor, ele dá uma apertadinha, irmãos. Dá uma apertadinha. Poxa, peraí. Se o Senhor, se ele veste a erva do campo, a gente pode passar aqui em alguns lugares, quem mora de repente em Tetindiba, Ipiíba, está caminhando, aí vê a erva do campo, sabe? Daqui a pouco, talvez, muda, vai ser lançada seca.Essazinha aqui, ó, não é uma erva, mas uma planta. Se nós colocarmos ela está no ambiente dela aqui, se for colocada ali no sol, irmão, vai secar. Olha como é que é bonita, coisa linda. Tem outras aqui, né? Tem mais aqui, ó. Mas coloca ali no sol. Mas quem é que está dando essa vida? Quem é que está dando? É o Senhor que cuida. Imagina comigo, irmão, o que o Senhor não faz, sabe, conosco que estamos aqui nessa noite. Imagina o que o Senhor não faz com você, na sua vida. Imagina. Imagine agora aí uma flor bonita, talvez no seu quintal. Você vai chegar em casa agora e você vai lá, né? Aquela planta bonita, imagina. Quem é que dá vida? Quem é que criou? Quem é que mantém viva? É o Senhor. Coisas simples. Basta colocar na vara, mudar de lugar, botar no sol, acabou. Vai ser pisada, só vai servir para ser. Imagina conosco, irmãos, que somos a coroa da criação de Deus. Descanse no Senhor. O Senhor, Ele cuida. O nosso Deus, Ele é vivo. Ele é poderoso. E eu imagino o Senhor, né, querendo falar para nós, e como está falando aqui nessa noite, descansa, eu quero cuidar de você.
Mas a ansiedade, a circunstância toma a mente de muitos. Toma. E aqui o Senhor, como eu disse, Ele dá uma apertadinha. E nessa noite, irmãos, o Senhor quer dar uma apertadinha. Está se preocupando por quê? Não está mais confiando em mim, que eu sou o Deus Todo-Poderoso para cuidar de você? Aqui o Senhor, Ele dá uma... Porque eu imagino o Senhor olhando para mim, Betinho, preocupado, ansioso, com a minha mente toda envolvida nas preocupações, e o Senhor é um Deus Todo-Poderoso que criou céus e terra, está tudo nas suas mãos, querendo me abençoar, e eu preocupado. Isso deve, muitas das vezes, deve desagradar o Senhor. Os que são pais, aqui pais e mães, imagina, você tem um filho, você está dando tudo para o filho, e o filho, sabe, murmurando, questionando, não crendo que você, como pai, pode suprir as necessidades. Imagina o Senhor. Descanse, confie que o nosso Deus é poderoso para cuidar dos seus. O versículo 31, pastor. Irmãos, aguça seus ouvidos. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Irmãos, não... Já viu que tem pessoas que... Isso aqui é o Senhor dando uma direção para que eu não ande dizendo, murmurando, reclamando. O que eu vou... Amanhã... Irmão, eu conheço pessoas, às vezes eu conheço pessoas que são assim, poxa, amanhã, não, porque amanhã vai faltar isso. Olha aqui, só tem pouquinho, ó. Poxa, e amanhã? Como é que vai ser? Não vai dar para amanhã, porque amanhã vai faltar. Não, calma, descansa no Senhor. Isso desagrada ao Senhor, né? Murmuração. Assim são aqueles que não creem em Deus. Os gentios, os ímpios, assim são aqueles que não creem no Senhor, os pagãos e por aí vai. Eles não creem em Deus como, né, aqueles que têm intimidade. Se eu tiver intimidade com Deus, irmãos, eu não vou murmurar. Não vou. Se eu tiver intimidade, sabe, intimidade com o Senhor, eu vou saber, eu vou conhecer o Senhor e saber que Ele é misericordioso e que Ele é poderoso. Eu vou saber, irmãos. Às vezes o que me falta, a mim, Betinho, é falta de intimidade com Deus. Aí eu fico ansioso, preocupado, me deixo levar pelas circunstâncias, pelos problemas. Basta alguém chegar para mim e dizer, alguma situação, basta alguém chegar no meu ouvido, aqui no meu ouvido, e falar algo, pronto, é mesmo? Ai, Jesus, como é que vai ser? Ainda falo o nome do Senhor, mas não crendo. Ai, como é que vai ser isso? Vai acontecer? Vai. Irmãos, se eu tiver, vou repetir, intimidade com Deus, intimidade, irmãos, eu não vou me deixar ser levado pelas inquietações da vida desse mundo, não vou. Mas para isso, é o que está lá no versículo 33. Buscai, primeiro, buscar. Nós vamos chegar no 33. Irmãos, a murmuração, os questionamentos, irmão, desagrada ao Senhor. Desagrada. É como se eu estivesse dizendo nas entrelinhas, para mim mesmo, que o Senhor não é poderoso o suficiente para cuidar de mim. Falta de fé. E aqui o Senhor, Ele dá uma, sabe? Acho que no 30, não tendes fé, homem? Então, falta de fé. Eu preciso ter fé no Senhor, crer no Senhor. O 32, pastor. Porque todas estas coisas os gentios procuram. Aí. De certo, vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas estas coisas. Deus sabe. Irmãos, Deus não nos conhece quando estamos dormindo. Deus sabe o que nós vamos precisar amanhã, depois da manhã, daqui um ano, 10 anos. O Senhor sabe. O Senhor, Ele conhece as nossas necessidades. Ele sabe. Será que o Senhor está aqui? Né? O Senhor, Ele conhece as nossas necessidades. Ele sabe o que você está precisando. Só que eu preciso... eu fico tão agitado. Aí o Senhor está falando, eu vou prover. Calma, eu vou prover. Não, calma. Me faz lembrar o povo de Israel no Egito, ou melhor, no deserto.
o Senhor dá a direção para que eles saíssem do Egito, e com mão forte o Senhor os tira ali do Egito. O Senhor abre o mar, aí ainda vem Faraó lá. Irmãos, a forma com que o Senhor tirou o povo de Israel do Egito, era para eles terem uma fé assim, sabe? Mas bastou no deserto, e lá vem Faraó. Irmãos, tiveram um desejo de voltar de novo. O que eles estavam dizendo? Peraí, ainda disseram, por acaso não havia sepulcro no Egito para nós morrêssemos aqui nesse deserto? E muitas das vezes, a minha incredulidade é como se eu estivesse dizendo, poxa, o Senhor vai me deixar aqui, eu estou perecendo porque o meu Deus não é suficiente para cuidar de mim. Mas não. Nessa noite o Senhor me trouxe aqui para dizer para você, talvez para uma pessoa que não esteja nos assistindo ou aqui presente, eu quero cuidar de, eu estou e quero continuar cuidando de você. Descansa. Sabe? Que eu não possa ser como o povo de Israel no Egito. Irmãos, o mar, para o Senhor não é nada. Essa situação, esse problema, para o Senhor não é nada. Aleluia. Creia nisso. E o Senhor está sim com a solução. E eu, cadê? Irmãos, creia. Nessa noite, descanse. Você que não consegue dormir, ansiedade, irmãos, em nome de Jesus, irmão, descanse, porque no nome do Senhor há poder. Descanse, faça a prova do Senhor, faça. Senhor, descansar? Senhor, eu vou descansar, descanse. Irmãos, eu convivo com pessoas que estão tomando remédios e que não, eu não sou médico, me perdoe, mas o Senhor, Ele dá discernimento. Basta, para esse caso que eu estou dizendo, específico, buscar mais o Senhor. Buscar completamente o Senhor. Sabe o que acontece? Vive uma vida, me perdoe, irmão, vive uma vida de celular, aí, o que você está fazendo? Celular e tal. Irmão, não busca oração, escola dominical, isso, evangelismo, ensaio, vou para o ensaio. Irmão, buscar o Senhor é se envolver em tudo que o Senhor tem para nós. Buscar primeiro o quê? O reino. O que tem no reino? Tem louvor. O que tem no reino? Tem adoração. O que tem no reino? Tem escola dominical. O que tem no reino? Quarta-feira as irmãs. O que tem no reino? No alcance, evangelismo. Se envolver no reino, irmãos. Irmãos, me permita, eu vou arriscar falar, eu duvido ter tempo para ansiedade. Eu duvido, irmãos, ter tempo para ansiedade. Irmão, vai estar tão envolvido no reino. Quantas pessoas hoje precisando de ouvir uma... Irmãos, quantas pessoas, sabe? E para esse caso específico que eu conheço, não faz nada para o reino, irmãos. Uma pedra. Aí, ansiedade. Aí, irmão, larga esse celular, irmão. Larga a vida dos outros e vai buscar o reino, irmãos. Larga esses negocinhos, larga esses trem e vai para o reino, se mergulha no reino, irmã. Porque aí, como é que o Senhor vai cuidar de mim se eu não quero buscar o reino? Aí, eu quero buscar o reino desse mundo? Aí, irmão, faz um teste, você que está me ouvindo, está ansioso, está inquieto, faz um reino a partir de hoje, mas busca mesmo com vontade o reino. Mas isso não vai nem ter tempo. Ansiedade, o que é isso, ansiedade? Vai nem ter tempo, irmãos. Agora, o texto vai dizer, buscar primeiro o reino da sua justiça. Agora, eu preciso também levar uma vida organizada. Porque, às vezes, é questão de uma vida desorganizada. Compra muito e gasta muito e não sei o que muito. É aquela coisa sem organização, porque o reino de Deus é organizado. Para que eu não sofra, não seja dominado pela ansiedade, eu também preciso levar uma vida, sabe, porque o reino é organizado, irmãos. O reino do Senhor é organizado. Eu preciso, peraí, não vou comprar muito, não vou gastar muito, se eu compro 10, eu vou gastar 5, vou guardar 5, e o Senhor vai prover. Irmãos. E o Senhor provê. Sabe, pastor, já lemos o 32? Eu me perdi, lemos o 32? Já não? Sim. Repete, por favor, pastor.
porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. O Senhor conhece. Você quer ver um homem que buscou o Senhor e viveu no centro da vontade do Senhor e não faltou nada para ele? Elias. Ele buscou o Senhor, a sua vida estava no centro da vontade de Deus, né? O Senhor, ele ali sendo usado poderosamente pelo Senhor, profetizou que não ia chover, veio a escassez, e veio, mas para ele não faltou nada, porque o Senhor provê. Vai para um tal lugar assim, chegou lá, ele foi, chegou lá, o ribeiro secou, aí daqui a pouco, imaginando eu, se fosse eu lá, poxa, o ribeiro secou, vai ficar ruim para mim, vai faltar. Se o ribeiro está secando, não vai ter mais a empina, não vai ter isso, não vai ter aquilo, as plantas começaram a secar. E, caramba, eu estou no centro da vontade do Senhor, vai faltar para mim. E para ficar mais assim, esquisito, imagina uma ave, um corvo vir me alimentar. Eu vou olhar, peraí, esse corvo me alimenta? Não, isso não fecha. Isso não sabe, não tem nada a ver. Irmãos, o jeito com que o Senhor vai fazer, sabe, para suprir as suas necessidades, eu não sei. E às vezes eu acho que tem que ser assim, não, o Senhor vai suprir minhas necessidades desse jeito, assim, vai aparecer uma Hilux, né? Vai encostar, vai abrir as portas. Não, irmãos, como o Senhor vai fazer, só Ele sabe. Os recursos, a forma, o jeito, mas de uma coisa eu sei e tenho certeza, que Ele cuida, irmãos. Imagina Elias, peraí, não, o Senhor não vai usar isso, não vai ser desse jeito que o Senhor vai cuidar de mim. De repente a solução está pertinho, irmãos, está voando. A forma com que Deus vai fazer para te abençoar, está voando, está pertinho, está assim na sua cabeça, você está assim, ó, sai para lá. Não espante aquilo que Deus está, o jeito que Deus está provendo na sua vida, não espante. Tenha discernimento, peraí, Deus cuida de mim, isso eu tenho certeza. Eu estou nessa situação aqui, o ribeiro secou, não tem comida, peraí, o que tem? Está voando aqui, peraí, será que não é de Deus? Será que como é que é, pastor Corvo? Será que esse bichinho aí, será que não é de Deus? Mas se Elias ficasse ansioso, preocupado, não olhasse para cima, só olhasse para o chão, para baixo, olha para cima, irmãos, a provisão de Deus está pertinho. Glória a Deus. Está pertinho, está voando, está para lá e está para cá voando. E às vezes eu fico aí ansioso. Não. Basta só relaxar, descansar no Senhor que Ele vai prover. Vai prover. Sabe o que acontece também? Eu me lembro aqui dos discípulos. Irmãos, os discípulos numa embarcação onde o Senhor Jesus estava no barco. Mas veio a tempestade, irmãos. Sabe de uma coisa? Quem busca o reino do céu não está livre de passar por tempestade, não, irmãos. Vai passar. Ou melhor, pode ser que passe. Eu não estou profetizando que vai passar. Mas pode ser que passe. Mas vai passar com o Senhor Jesus dentro do barco. O Senhor, Ele está... Eis que estou convosco. Quando? Todos os dias. Estava com os discípulos. Mas sabe o que acontece com muitos? Aguça os ouvidos, irmãos. O que acontece com muitos? Buscam o reino, oração, jejum, palavra, vou me aproximar do Senhor, eu quero buscar o reino. Mas aí, de repente vem uma tempestade. Aí não está atento que está ali a tempestade, mas o Senhor está no barco. Mas a tempestade mexeu com o emocional. Mexeu, balançou. Aí a pessoa para de buscar. Aquela situação que eu passei, mexeu com o meu emocional, eu estou até hoje abalado, estou até hoje sem perspectiva, aí mexe com a fé. Se por algum motivo você que vem buscando o Senhor, buscando, e bateu o vento da tempestade, e você não quer mais buscar, volte, irmãos, porque o Senhor está no seu barco. Volte a buscar o Senhor com a mesma intensidade
lá do começo. Eu não sei o que foi. Uma palavra contrária, você não vai servir para não, irmãos. Foi o Senhor que falou? Com certeza não. Então não dê ouvido a vozes estranhas, não saia da embarcação, porque o Senhor está com você. Vai, irmãos. Continua buscando. O Senhor disse para Jó: passemos para onde? Para o outro lado. Eles estavam debaixo de uma palavra do Senhor. Eu parar pelas circunstâncias da vida? Não, irmão, que é isso? Não, Senhor, eu quero buscar, Senhor, me segura, Senhor. Me segura. Irmãos, o Senhor cuida de nós. Eu não vou me alongar, porque até aqui me mandou falar o Senhor. Mas sai daqui, irmãos, com essa certeza, com essa convicção: o Senhor cuida de mim. Glória a Deus. O Senhor não me rejeitou. Ele cuida. Não deixe que as circunstâncias, o problema, tome conta da sua vida, não. A solução está pertinho. Está pertinho. Eu gostaria que o pastor abrisse, por favor, Salmo 46. Eu vou estar finalizando. Qual versículo? Primeiro. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. 1. O 2. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Segue? Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. O Deus de Jacó, ele é o nosso refúgio. Não se abale, não se abale. Lance sobre o Senhor as tuas ansiedades. Não só as tuas ansiedades, mas a tua vida também. Se lance nos pés do Senhor, porque Ele é poderoso para cuidar de todo aquele que o busca. Guarde essa palavra nessa noite, em nome de Jesus. Buscai primeiro o reino de Deus.